Meu nome é Guilherme Ferreira Rocha Lopes e dando continuidade aqui nas aulas de lista duplamente cadeada, a gente vai ver um pouco sobre busca e edição. Aqui a gente tem uma função de busca que ela busca a lista com o valor que a gente quer e ela retorna o endereço de memória dessa célula da lista, ou seja, ela retorna o ponteiro que aponta para esse endereço de memória. Ela é do tipo LDE, porque ela vai retornar um ponteiro que aponta para o endereço de memória de um LDE. E aí, além disso, precisa botar aqui esse asterisco, porque ela vai retornar um ponteiro. E ela, como a gente não vai alterar nada nela, então ela não precisa receber o ponteiro de ponteiro da cabeça da lista. Ela só precisa receber só um ponteiro da cabeça só. E o valor que a gente quer. Aqui normal, a gente vai criar um ponteiro auxiliar do tipo LDE, porque ele vai apontar para o endereço de memória de uma LDE. Aí depois a gente faz esse mesmo ponteiro apontar para a cabeça da lista, né, para a gente poder percorrer a lista igual era na extensão no final. Mesma coisa, a gente vai usar um while para poder percorrer a lista até o final. No caso, diferente da extensão no final, aqui a gente não vai parar no último elemento, a gente vai parar em nulo, ou seja, a gente vai percorrer a lista toda. A gente vai até o próximo do último da lista. Então, em vez de ser AUX próximo diferente de null, então aqui é AUX diferente de null mesmo, porque como o último elemento próximo dele é null, então como a gente vai percorrer a lista toda, então no final o AUX ele pode assumir o valor de null. Aqui é isso que eu falei. O AUX diferente de null é diferente de AUX próximo diferente de null. Quando você usa o AUX diferente de null, você basicamente está querendo percorrer toda a lista. Quando você usa o AUX próximo diferente de null, você está querendo percorrer a lista até o último elemento. Foi o que eu falei, né? AUX diferente de null é usado para percorrer toda a lista e só encerra quando chega no próximo da última célula, ou seja, quando chega em null. E o AUX próximo diferente de null você usa para percorrer até a última célula. Tá? Aqui depois a gente tem que, dentro do while, a gente precisa fazer uma checagem, né? Como a gente está buscando esse x aqui, então o que a gente faz? A gente precisa checar se a célula que AUX está apontando no momento, se o conteúdo dela não é x. Então, AUX conteúdo igual a x. Se a célula que a gente quer, não, se a célula que AUX está apontando, o conteúdo dela é o valor que a gente procura, então a gente só dá um return AUX, que aqui vai estar retornando um ponteiro que aponta para o endereço de memória dessa célula da lista. Se não for, então a gente só faz o AUX ele apontar para o endereço da próxima célula, ou seja, AUX é igual a AUX próximo, percorrer a lista toda e não encontrar a célula que a gente quer, então no final a gente só retorna null. Ou seja, o AUX ele vai estar apontando para null, então a gente só pode dar um return null aqui. Essa mesma busca, só que vem na representação da lista, né? Então aqui a gente tem a lista 3, 4, 5, 6, os elementos, e a cabeça apontando, e aqui é a cabeça da lista, né? A cabeça da lista apontando para a primeira célula aqui. A gente faz o ponteiro auxiliar apontar para o mesmo endereço de memória que a cabeça da lista, padrão. Aqui agora a gente vai ficar percorrendo a lista, enquanto o AUX foi diferente de null, sempre checando se a célula que ele está apontando no momento não tem o conteúdo que a gente quer. No caso a gente vai procurar pelo elemento 6, que nesse caso vai ser o último da lista. Tá? A gente checa aqui se o conteúdo é igual ao que a gente procura. Se não for, ele só aponta para o próximo. De novo ele checa, é diferente. Ele vai apontando para o próximo. De novo. Pronto, chegou aqui, ele viu que... A gente checou, viu que era igual. A gente viu que a célula que ele está apontando agora tem um valor que a gente procura. Então a gente vai dar um return AUX agora. E vai sair da função. Ou seja, a gente vai retornar para a função que chamou essa função de busca, no caso nossa main, nesse caso a main. A gente vai retornar um ponteiro do tipo LDE que aponta para o endereço de memória da célula da lista que tem o conteúdo 6, que é o conteúdo que a gente procurou. Aqui. Retorna AUX para a função que chama a função de busca, onde AUX está apontando para o endereço de memória que contém a célula da lista que tem como conteúdo o número 6, né? Que foi o que eu acabei de falar. Agora a gente vai ver o caso que seria buscando o elemento 7, que nesse caso ele não está na lista, né?
Aqui a gente já tá aqui na célula C, né, para não ter que ficar fazendo tudo de novo. Aí checa se o conteúdo é igual que a gente procura, não é, então a gente faz o AUX e apontar pro próximo. Nesse caso o próximo dele vai ser null, então ele chega a apontar para null, essa que é a diferença da busca lá na seção no final. Como ele ficou igual a nulo, então ele sai do while e dá o return null, ou seja, ele não encontrou uma célula com esse valor que a gente procurava. Como não existe nenhuma célula que tenha como conteúdo número 7, então o while da função continua e o AUX vai apontar para o próximo da última célula, ou seja, o nulo, né? Ele vai apontar para que é sempre null. O while é encerrado e a função retorna null para a função que chamou a função de busca. Foi o que eu acabei de falar. No caso, a gente percorreu toda a lista procurando o elemento 7. Como não encontrou, o AUX ele apontou para o próximo da última lista, né? Que é sempre nulo. E saiu do while e retornou nulo para a função que chamou ele. No caso, nesse caso, ele retorna null para main. Aqui a gente tem uma funçãozinha que imprime os elementos da lista. Basicamente, você vai fazer uma busca. Só, no caso, você vai percorrer a lista toda e ir printando o conteúdo de cada célula, né? Você vai usar de novo um ponteiro auxiliar. Aqui você checa se a não está vazia. Se estiver vazia, você diz que ela está vazia. Se não, você entra nesse for aqui. No caso aqui, eu poderia usar um while também, a mesma coisa. Aqui no caso, você faz o ponteiro auxiliar apontar para o mesmo endereço da cabeça da lista. Ele vai ficar fazendo isso aqui enquanto o AUX não apontar para nulo. E ele sempre vai atualizando o valor de AUX para o próximo. E a cada chamada ele vai printando o AUX conteúdo, né? Ele vai printando o conteúdo da célula que AUX está apontando. E é isso. Essa função aqui, ela recebe o valor que você quer que altere na lista. Ou seja, por exemplo, eu quero alterar a lista que tem como número, valor 3. Aí você passa o 3 aqui e recebe o valor que você quer botar no lugar. Tipo, eu quero alterar o valor, a célula da lista que é valor 13, quero botar, sei lá, 6. Aí você passa o 3 e passa o 6. É basicamente, você vai fazer uma busca também. Só que aqui é o detalhe. A função anterior, ela tinha um retorno. Ela era do tipo LDE, ela retornava um ponteiro que apontava para o endereço da célula que a gente queria. Nesse caso aqui, é do tipo void porque ela não retorna nada. Só que, diferentemente da outra função, ela tem que receber o ponteiro de ponteiro da cabeça da lista. Porque como ela vai alterar, se ela só receber o ponteiro da cabeça, é como se ela estivesse recebendo a cópia. E recebendo a cópia, ela só altera na cópia e não altera realmente na lista. Então tem que ser o ponteiro de ponteiro. Aqui basicamente você vai fazer a mesma coisa que a gente está fazendo na função de busca, né? Enquanto o AUX for diferente de nulo, você vai fazendo ele apontar para o próximo e checa aqui se o conteúdo da célula que é o que está apontando no momento é igual ao valor que a gente procura. A diferença aqui é que nesse caso, como a gente quer alterar esse valor, se for o valor que a gente procura, a gente só faz o conteúdo dele se o valor novo que a gente passou. E é isso. Só que aqui, do jeito que essa função tá, se tiver tipo duas células com valores iguais, então basicamente ela vai alterar as duas células para esse valor aqui. Você passa, tipo, se tiver duas células com o número 3 e você quer alterar para o número 6, se tiver duas células com o número 3, ela vai alterar as duas e as duas vai ficar com o valor 6. Aqui no caso a gente vai ver a alteração usando uma representação de lista, né? De novo, aqui nesse caso você quer trocar o valor da célula que tem o número 5 para 7. Você faz aqui o ponteiro auxiliar apontar para o mesmo endereço de memória que a cabeça da lista. E vai fazendo ele percorrer a lista sempre checando se a célula que ele está é a célula que a gente procura. Nesse caso, ele estava aqui na célula com o valor 3, não é o valor que a gente quer. Ele vai para a próxima. 4 também não é. Ele chega aqui, na célula 5, que é o valor que a gente quer, ele só vai alterar o valor 5 para 7. Aí, trocou 5 para 7 e ele segue a vida aqui. Como eu falei, né? Porque se aqui também fosse 5, ele alteraria de 5 para 7 também. Como não é, só continua. Ele chega a apontar para nulo. Depois quando ele continua, né? Ele chega a apontar para nulo. E quando esse AUX for nulo, então ele sai do while. Saiu do while, então ele encerra a função e o ponteiro AUX, né, ele deixa de existir. Assim como eu falei na inserção início no final.
Aqui agora já vê outra função que altera o valor, que altera a lista. Só que nesse caso ele vai dobrar o valor de células com valores pares. Ou seja, se a célula da lista tiver um valor par, ele basicamente vai ele vai dobrar o valor. Mesma coisa, como a gente vai alterar a lista, então tem que ser um ponteiro de ponteiro da cabeça da lista. Porque senão, se for só o ponteiro da cabeça da lista, a gente basicamente ia estar alterando a cópia e não estaria alterando a lista real. Aqui, mesma coisa da outra função, se usa um ponteiro auxiliar, tipo LDE, faz ele apontar para a cabeça da lista. Um while enquanto ele for diferente de nulo. E aqui você precisa checar se é par. Como é que a gente checa se o valor da lista é par? A gente pergunta se o conteúdo, no caso aqui, se a divisão por 2 do conteúdo da lista resultar em 0, então ele é par. Basicamente é a mesma coisa de Python isso aqui, se eu não me engano. Tipo, aux conteúdo, porcentagem 2 igual a 0. Tá perguntando o quê? Se o conteúdo dessa lista é divisível por 2, ou seja, se dividir por 2, dá resto 0. Se for, você só faz multiplicar o valor do conteúdo por 2, né? E isso aqui, esse asterisco é igual, é como se fosse isso aqui, ó. Aux conteúdo é igual a aux conteúdo vezes 2, a mesma coisa. É como, por exemplo, a mesma coisa que quando você usa mais igual ou menos igual, para não ter que ficar repetindo isso aqui tudo, esse aux conteúdo de novo. Aqui de novo, vamos ver a representação com desenho. No começo de novo, o aux apontando para o mesmo endereço de memória da cabeça da lista. Ele vai passando, no caso aqui, ele tá aqui, ele pergunta, é par? Não, então ele vai pro próximo. Essa aqui é par? É par. O que é que ele faz? Ele multiplica por 2, ele dobra o valor. Então fica valendo 8, aí ele segue. Aqui é par? Não é, então ele segue. Aqui é par? É, então ele multiplica por 2, dobra o valor, fica 12. E vai até null. Chegou em null, ele sai do while e depois encerra a função e o aux deixa de existir. E é isso, acabou.